O Atlético Mineiro vai entrar com o Cuca na administração do futebol, dirigindo o time de futebol, vai entrar para disputar novamente títulos. E para isso vai precisar se reforçar. Para isso vai precisar melhorar a qualidade do time. Então, eu acho que aí é o primeiro ponto. Né? O Cuca, ele, quando não é atendido nas suas pretensões, às vezes ele fica meio que enjoado. E a gente sabe disso. Bom, rapaziada, então o Atlético, né, anunciou o Cuca como seu novo treinador para 2025. Depois de tentarem vários treinadores, né, como o Pedro Caixinha, né, o Gustavo Quinteiros também que foi pro Grêmio. O Atlético foi atrás do Cuca aí, né, e acabou dando certa negociação. E o Cuca é o novo treinador do Clube Mineiro. Mas enfim, vamos estar dando uma olhada aqui agora no que quem você que achou sobre essa contratação. Então, tem muita coisa, né, muitas novidades, né, a volta do Cuca, a quarta passagem do Cuca pelo time do Atlético. E a gente espera que o Atlético encontre um bom caminho nessa temporada, né? A temporada passada foi muito frustrante. Tão perto e tão longe, né, Pascoal, temporada passada? Estava tão na mão, então ficou tão longe. De repente se distanciou muito. Vamos ver, né? Começando, são notícias quentes. Nada, não é especulação. É confirmação, tá? O Clube Atlético Mineiro confirmou agora há pouco a contratação do Cuca. O retorno, então, daquele que é o mais vencedor, um técnico histórico no clube, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E o Cuca está de volta. Olha aí, o técnico mais vitorioso da história do Galo, Cuca, está de volta. É isso aí, hein? Essa será a quarta passagem do treinador no Atlético. Relembrando, então, os títulos importantes que ele conquistou recentemente, não é? Campeão aí brasileiro e da Copa do Brasil na temporada 2021, além, claro, do histórico título da Libertadores de 2013. Zinho, vamos lá, hein? Para o torcedor atleticano. Essa é uma boa ou uma má notícia, enquanto a gente vê os últimos trabalhos de Cuca, né? Nessa última temporada largou de uma maneira bastante contestável o Clube Atlético Paranaense. Teve aquela passagem meteórica pelo Corinthians, envolvida em muita polêmica. Também uma passagem em 2022 e, claro, essa temporada fantástica em 21, onde ele foi muito vencedor. Zinho, o que você achou, então, do retorno de Cuca, depois do Galo procurar alguns treinadores, acaba recontratando um antigo e vitorioso treinador? Bom, assim, a respeito da qualidade do Cuca, eu não duvido. Acho ele muito bom treinador. A história que já tem no clube e o que ele faz ao longo da sua carreira tem algumas dificuldades que nos faz, no meu caso, né, ficar sempre com o pé atrás, porque ele começa um trabalho, vamos dizer o último, no Atlético Paranaense. E aí, no meio ali, ele já pede para sair, tem divergências com o capitão do time, né, o Thiago Heleno, com alguns líderes do time, com a diretoria, que não entendeu o pedido de demissão dele. Me parece assim que no meio do caminho ele já percebe algo ou enxerga algo que pode acontecer lá na frente. O Cuca é muito supersticioso, né? A gente conhece esse histórico dele, mas isso causa sempre uma estranheza e faz com que a gente... Será que ele vai até o final? Os clubes demitirem treinadores, infelizmente isso acontece muito, né, Pascoal? Né, Bruno? Coisa não anda bem, já tira logo o treinador. Agora, o treinador, no meio do caminho, assim, ele, sem ter uma outra proposta, sem ter um motivo claro, pedir para sair, isso acontece mais com o Cuca. Então, eu fico sempre com o pé atrás. Mas acho ele muito bom treinador. Né? Passou por polêmica recentemente, aí, aquele caso que ele tinha na justiça, né? que agora foi solucionado lá na Suíça, né? No caso, né? Foi arquivado, não sei bem dizer a palavra, mas... Enfim, acho que o Atlético é que me chama a atenção. O Atlético Mineiro, porque não era o primeiro nome. Não era o plano A. Porque flertou com outros treinadores. Ou sondou outros treinadores. Então, eu não sei qual é a convicção da direção do Atlético Mineiro. Que está me chamando a atenção, né? Jogadores que saem... não tem anúncio de muitas contratações, qual vai ser o poder de investimento para esse time, que eu acho, eu sempre falei nesse ano, quando começou o ano eu falei, o Atlético Mineiro é um dos favoritos, pelo elenco, pelos jogadores que lá se encontram, considerava assim. Então decepcionou, assim, chegou em 2 finais, perdeu, acontece, mas da forma que perdeu, eu acho que foi muito ruim, né, o jeito de jogar as decisões do Atlético,
problemas de contusão ao longo da temporada e chegou na última rodada do Brasileirão ainda com risco de cair, que chamou muito a atenção. Então o Cuca chega nesse momento. É um Cuca que vai firmar e vai ter o ano todo ele, né, de treinador, por decisão dele, ou como é que vai ser essa diretoria que não tinha ele como plano A? Vai segurar se as coisas não começarem bem no início do ano? Eu tenho dúvidas sobre esse encaixe, sobre esse casamento, Brunão. Eu estou vendo a repercussão nas redes sociais, e a rede social é um termômetro, né? Acho que pequeno diante do que é o estádio, né? E do que é toda a massa atleticana. Na rede social a repercussão é a pior possível. O torcedor está reclamando. Ainda por conta do caso ali de 87, né, que volta à tona, principalmente quando ele é contratado pelo Corinthians, e aí existe uma manifestação muito grande, uma rejeição muito grande, e 2 jogos depois o Cuca deixa o comando do clube. Tanto é que depois dessa polêmica toda, o Cuca com seus advogados, eles voltam à Suíça, pedem a anulação do processo, e o processo pela justiça suíça ele é anulado. Isso não quer dizer que ele foi absolvido ou condenado, mas é anulado até pelo tempo, né? De mais de aí, quase 40 anos. Mas a repercussão existe ainda, e é negativa por conta ainda disso, e também por conta da maneira como ele deixa os clubes no meio do trabalho. Que é algo que o Zinho estava lembrando, Pascoal. É de um acerto que tem que ter entre a diretoria do Atlético e o Cuca, né? Porque só uma coisa, desculpa, Pascoal, é uma rejeição grande diante do maior treinador da história do clube, isso é indiscutível. E também a última saída dele do Atlético, digamos, não foi das mais agradáveis. E o atleticano guarda isso. Não foi das mais agradáveis. Eu acho que aí tem um peso maior. E também essa desconfiança que o Zinho se manifesta nesse instante é aquela desconfiança que o torcedor do Atlético Paranaense tinha, né? Lá no Atlético Paranaense, ele pediu ao Mário Celso Petralha que contratasse reforços porque o time não iria chegar, era um ano do centenário do Atlético, né, do Atlético Paranaense. Mas o time não tinha potencial para chegar, e ele reclama com o presidente não dá reforços, ele tem lá os seus atritos dentro do elenco e acaba se retirando. Agora vem a chegada dele no Atlético já com essa repercussão que você disse. Eu julgo o Cuca como treinador um ótimo treinador. Ótimo treinador. Ele sabe trabalhar, ele tem a atenção dos jogadores, ele consegue fazer o jogador entender o que ele quer e ele tem muitos pontos positivos como treinador. Só que o entorno precisa melhorar. Ele precisa ter alguém no entorno dele capaz de gerir todos esses problemas que podem acontecer. Né? Essas manifestações dentro do elenco, essas manifestações dentro do vestiário, precisa ter alguém ao lado dele com essa capacidade de gestão desses acontecimentos. Agora, quanto a treinador conhecer futebol, eu não tenho nenhuma dúvida da capacidade dele. Senão ele não tivesse tantos títulos quanto ele tem no Atlético. Campeão da Libertadores da América. Então não dá pra gente discutir nesse aspecto. Agora, existe o entorno que precisa ser resolvido. E isso a diretoria do Atlético tem que se manifestar também de uma certa forma. Tem jogadores importantes saindo do Atlético. Sim, sim. Paulinho é um deles. Mesmo lesionado, só vai jogar em maio, só vai jogar e tal no meio do ano, mas o Paulinho está saindo, está indo para o Palmeiras. E as reposições, como é que ficam? O Atlético não me parece muito interessado, os gestores do Atlético, em contratar jogadores para essa temporada. O elenco já é bom, tem um bom elenco, tem, mas alguns jogadores estão saindo, outros não ficarão, já estão, o Mariano e uma série de outros jogadores vão embora, o Vargas vai embora. Também não vão fazer falta, o próprio Allan Kardec, né? O Allan Kardec, o Mariano Vargas. Eu achei que foi bem assim nessa reta final de temporada. O Mariano também não vai ficar, a gente já vai ver que se você pegar numa régua, 6 ou 7 não ficarão. Mas tem o Batalha, por exemplo, que foi titular. Isso, tem alguns jogadores importantes. O Fausto Vera jogou como titular e apareceu bem no time do Atlético. Mas eu acho que vai ter alguma deficiência ofensiva, vai precisar de alguém para substituir o Paulinho. Qual será esse nome? E tem um monte de outras situações que precisam ser resolvidas. E o Cuca vai exigir esse nível de contratação, porque ele é um treinador que vai ter esse nível de exigência. Eu não sei como é que o Atlético vai caminhar. O Zinho falou que no começo do ano, de 24, a gente disse que o Atlético estava entre aqueles que estariam disputando títulos importantes do campeonato. Sim. E o Atlético foi disputar títulos importantes da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Mas teve uma falha gravíssima. 2 atos, 2 decisões com falhas do treinador.
No momento do Atlético contra o Botafogo, não conseguimos enxergar que tinha um jogador a mais e como o Botafogo se posicionou para ficar no contra-ataque. No jogo do Flamengo, se posiciona, no meu modo de ver, de uma maneira equivocada no primeiro jogo, e no segundo jogo não se encontra dentro de campo para poder tentar uma reação. Então eu acho que teve falha do treinador, mas demorou muito a diretoria do Atlético para... Estou fazendo críticas à direção do Atlético, porque elas são merecidas. Uhum. Porque não dá para... Eu penso de uma certa forma, time gigante, que tem jogador que decide, tem jogadores que dão conta do recado, não pode passar em branco indo para 2 decisões. Uma tinha que ganhar. Agora a gente tem, o Cuca, ele postou, né, já um breve depoimento e a gente vai acompanhar o que ele falou agora em seu retorno ao Galo. Vamos ver. Alô, massa, tô chegando, feliz demais aí em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Abraço. Zinho, a gente estava falando que a repercussão ela já é muito grande, né? E pelo menos na rede social, repito, não sei se isso representa, o quanto representa de toda a torcida do Atlético, que é enorme, mas na rede social a repercussão é ruim. Eu imagino que a direção do clube, né, já estivesse sabendo que existiria uma repercussão, não é, Pascoal? Isso é normal, que a direção do clube... Ou então, os dirigentes, de uma forma geral, medem a temperatura para saber o que está acontecendo, né? Sei. Depois eles agem... Mas nesse caso já não é uma experiência, já Sim, tá mas eles vão agir de acordo com a repercussão. Tem isso também. Né? Agem diante da torcida, agem convidando os torcedores para se aproximarem, para conversarem, para ter... Existem modos de atuação. Né? E eu não vou ensinar ninguém a fazer isso, não é minha intenção, não. Estou dizendo que a torcida do Atlético sabe que a direção pode ter aproximação dos torcedores com o treinador e com a direção do Atlético. Eu acho que repercussão nas mídias sociais, essas repercussões são sempre muito volumosas. São. Muito volumosas, mas eu não sei se todas elas têm como é que eu vou dizer para você, se os dirigentes levam muito em consideração. Porque assim, existe, não é, Zinho, já uma pressão muito grande em cima do Atlético, pelas decisões perdidas, por ficar fora de Libertadores da próxima temporada, pelo rival vir se reforçando e pela perda de jogadores importantes, como você citou. O Cuca é mais um ingrediente nessa pressão. Ele tem energia para passar por cima de tudo isso? Olha, eu acho que assim, confesso para vocês que eu não esperava essa repercussão imediata, né? Principalmente se tratar da história dele no Atlético Mineiro, que seria tão grande negativamente como você citou aí, Bruno. Eu acho que assim, ele vai ter que novamente, como ele fez no Atlético Paranaense, convocar uma coletiva, né? Tocar nesse assunto novamente. Acho que a direção do Atlético também junto com ele, né, para tentar reverter ou sanar um pouco, né, essa onda, porque a internet é assim, né, começa, vai pegando mais seguidores, enfim, é um mundo muito difícil e às vezes se julga antes da hora. Então, assim, eu acho que ele tem história no Atlético como treinador, identificação, você citou aí, o maior treinador da história, né, pelo menos em títulos. Eu considero ele um bom treinador. Agora, tem que se resolver essa situação particular dele. Já foi resolvida na justiça lá, como você falou. Não é que ele seja absolvido, né? Foi encerrado o caso. Eu rapidamente aqui dei uma lida. E o que eu entendi foi o seguinte, que os advogados do Cuca pediram a reabertura, né? E a defesa foi dizer que ele foi condenado sem estar presente para ser ouvido. Porque o caso foi em 87, a condenação veio em 89, 2 anos depois, sem a presença do réu ali, com seus advogados, para se defender das acusações. Enfim, e essa condenação aconteceu. Anos se passaram e vem esse processo e aí a anulação dessa condenação, entendendo que realmente ele não teve o direito à sua defesa. Não estou aqui como advogado de ninguém, é difícil a gente emitir uma opinião de uma situação que aconteceu lá em 87, que o Cuca diz que ele não estava, ele se considera
inocente, né? É o que ele fala, né? Nos processos, que ele não participou, enfim. Mas é uma coisa que cabe à justiça. Não pode, o problema é que assim, nas mídias sociais começa a aparecer gente que nem entende do que aconteceu e misturam-se as coisas. Eu acho que assim, se a justiça o declarar culpado, ele tem que pagar a pena. Né? Então, assim, não sou eu aqui que vou falar isso. Eu estou falando de futebol aqui. De futebol, ele trabalhou de 87 até pouco tempo atrás, ele trabalhou, ganhou títulos, perdeu títulos, foi para fora do país, foi para cá, foi para lá, foi exaltado como grande treinador, foi comemorado, né? E depois daquele episódio no Corinthians começou isso. Então, assim, acho que o Cuca, com seus advogados, e o clube que pretende contratar, antes de tudo, tem que se manifestar, ter uma palavra, porque não pode isso, né? Assim, o cara já anuncia, falou, o outro ele grava, e aí começa uma repercussão, daqui a pouco vai voltar atrás. Exato. Por causa das mídias sociais. Então, fez, eu né? acho complicado. Eu analisei assim, a minha análise foi o profissional. O profissional, eu tenho um pé atrás, não é por causa do problema dele na justiça. Eu analisei esportivamente. O Cuca tem esse comportamento ali, né? Esse último me mostrou isso. Na gestão, numa primeira situação, que ele enxergou que poderia acontecer, ele abandonou, saiu. E causou uma discussão com profissionais do clube, do Atlético Paranaense. Então a minha dúvida era, ele vai assumir o Atlético, mas vai pegar firme, vai tentar administrar esse problema de jogadores que saíram, a participar na contratação de novos jogadores, focado, concentrado, querendo, buscando título, aí o Cuca que me serve, que é bom treinador. É um cara focado, determinado, querendo cumprir o seu contrato, ótimo. E a minha outra dúvida foi a diretoria, porque ele, para mim, foi o terceiro nome, vamos dizer assim. Porque foi o Luiz Castro, né? Foi muito falado, né? Outros nomes foram falados e acabou no Cuca, né? Como o Zinho falou e muito bem... O Pedro Caixinha também. Caixinha, exato, o Caixinha. Cabe à justiça fazer o papel dela, não é o nosso papel aqui, isso a justiça fez. Mas não foi falado isso nos últimos 40 anos, foram falar agora. O erro não é discutir isso agora. O erro foi não ter discutido nos últimos 40 anos. E esse é o nosso papel aqui, é isso, é informar, é repercutir e analisar a parte esportiva, que é o que o Zinho e o que o Pascoal estão fazendo. E a gente informando a sentença aí da justiça, que nesse momento é a anulação ali do processo, ou o processo já está anulado, né? Diante do que a gente já explicou aqui. O contrato dele, Pascoal, vai até o final de 2026. Será que vai ser cumprido esse contrato, Pascoal? Eu tô aqui, eu duvido, hein? Não, só assim, ver o retrospecto da carreira dele. Primeiro, a gente tem que entender o que o Atlético vai fazer para manter o treinador. O Cuca é um treinador exigente. O Cuca não é um treinador que vai se contentar em ter um time no nível médio. Muito pelo contrário. O Atlético Mineiro vai entrar com o Cuca na administração do futebol, dirigindo o time de futebol, vai entrar para disputar novamente títulos. E para isso vai precisar se reforçar. Para isso vai precisar melhorar a qualidade do time. Então, eu acho que aí é o primeiro ponto. Né? O Cuca, ele, quando não é atendido nas suas pretensões, às vezes ele fica meio que enjoado. E a gente sabe disso. Né? Então ele precisa, a direção do Atlético e o Cuca precisam caminhar juntos, entendendo o que pode ser feito. Se o gestor do Atlético Mineiro disse a ele, nós temos X para gastar, nós vamos gastar em tantas posições, nós vamos gastar nesse aspecto, e ele concordou com isso, caminham sem problema. Agora, se ele começar a pedir jogador, a pedir isso aqui, pedir aquilo lá, isso aqui não está bom, aquilo não está bom, o nada está bom, aí não funciona. Aí vai dar no que você falou, nessa desconfiança de que ele possa terminar o seu trabalho no Atlético Mineiro. Então, eu acho que passa, nessa gestão esportiva, eu não entrando no aspecto pessoal, no aspecto da justiça, porque todos nós já falamos a respeito disso no início do programa. Então, eu estou falando do aspecto esportivo. No aspecto esportivo, ele precisa de ter nomes, ele precisa de ter peças, ele precisa de jogadores para fazer aquilo que ele pode fazer de melhor na montagem do time do Atlético Mineiro. O Atlético tem as
essa disposição? O Atlético está pronto para investir nível Flamengo, nível Botafogo, nível Palmeiras? Vai focar no Campeonato Brasileiro? O Atlético quer ganhar novamente o Campeonato Brasileiro? Porque não tá nas quer buscar Libertadores, quer ser campeão da Copa do Brasil? O objetivo são as Copas? Então, a gente precisa entender quais são os objetivos do Atlético. O Zinho falou a respeito de uma entrevista coletiva. Eu acho que nessa entrevista coletiva, envolvendo a direção do Atlético e a apresentação do Cuca, a gente pode ter sanadas essas dúvidas que a gente tem nesse momento. Muito boa noite para vocês. Sport TV News deste domingão, 29 de dezembro, ou dia 53 de dezembro, para você que já está aí fazendo as contas para janeiro. Bem-vindo ao Sport TV News desse domingão, que a gente vai resenhar bastante, vai conversar muito ainda ao vivaço aqui para falar sobre, claro, as movimentações do mercado do futebol brasileiro. Vamos trazer então mais um reforço para o nosso papo desse domingo aqui no Sport TV News. Ana Flávia Nunes é hoje quem está na central do mercado, quem está acompanhando todas essas movimentações e atualizando o tempo todo, né, minha amiga? Porque toda hora pinta uma novidade, uma apuração nova aí nessas movimentações de mercado. Tudo bem? Boa noite, Aninha. É isso, Camila. Boa noite para você, para a Rafinha, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ó, celular na mão, porque as notícias não param. E, inclusive, agora há pouco a gente já teve um anúncio, né? Uma confirmação que já era esperada, mas agora veio oficialmente, né? O Atlético Mineiro acabou de anunciar o Cuca, né, como técnico para 2025. Esse é o nosso primeiro assunto de hoje, né? Já vamos começar, então, falando dessa primeira movimentação do mercado, né? Notícia que, nos últimos dias, a nossa apuração já vinha trazendo, os amigos que acompanham o dia a dia do Atlético Mineiro, e a possibilidade, essa negociação já avançada e a possibilidade do acerto concretizado há poucos minutos, como trouxe a Ana Flávia, atualizando as notícias dessa central do mercado. Claro que tudo que envolve o nome do Cuca nos últimos anos tem trazido à tona também a questão social e a questão da relevância desse nome dentro do futebol brasileiro, principalmente num clube de primeira divisão, do tamanho da camisa, nesse caso agora do Atlético Mineiro, contextualizando, né? O Cuca, há muitos anos, na verdade, sofreu uma condenação junto com outros jogadores do Grêmio à época por conta de uma situação. Nos últimos anos, isso foi muito cobrado, que o Cuca falasse sobre esse assunto, que ele resgatasse o que aconteceu, esclarecesse, ou de alguma forma não ficasse esquecido esse assunto. Depois de muita movimentação social e da imprensa, principalmente, o Cuca e os seus advogados voltaram à causa nesse ano de 2024. Em janeiro, eles conseguiram que a defesa fosse, de certa forma, ouvida pelo Tribunal da Suíça. O tribunal não julgou o mérito da questão, não foi julgado se houve acerto na condenação ou não, mas foi julgado o fato de o Cuca não ter podido se defender naquela época. E com base nesse argumento, a decisão do tribunal foi de cancelar, de anular aquela condenação, repito, sem julgar o mérito do que houve, se há inocência ou culpa, no caso do mérito da questão que é. O fato é que o Cuca se livrou dessa condenação, falou sobre isso ainda quando contratado pelo Atlético Paranaense no ano passado, mas é sempre um tema de um peso social muito grande quando a gente fala principalmente do futebol brasileiro, do peso que ele tem para a nossa sociedade, da educação, dos valores que precisam ser sempre lembrados e principalmente como o futebol é um meio que minimiza. Então nos habituamos nos últimos anos a falar bastante sobre esse assunto. E eu confesso, Rafa, que toda vez que surgem assuntos parecidos envolvendo a gente já fala assim, não aguento mais, estou cansada, estou exausta. Porque sempre cabe a nós também falar sobre isso. E não é problema nosso diretamente, nós não somos as causadoras, né? Somos as vítimas. Então eu confesso que já estou num momento que eu gostaria muito de ouvir meus colegas. Eu vou deixar para os homens, que são os responsáveis, a refletirem, a pensarem o que pode ser feito de diferente, como a gente pode tratar esse assunto, o peso que ele tem para a nossa sociedade. Afinal de contas, esse dever, né, a gente ajuda, mas a gente também não pode fazer isso por eles, né, minha amiga? Perfeito, né? Até porque esse retorno ao passado do Cuca só se deu por conta da imprensa feminina, majoritariamente feminina, que ficou cobrando e que foi muito massacrada também, justamente por cobrar. Então, assim, ele foi lá, ele
fez tudo o que você falou, ele não vai ser julgado e ele não vai falar sobre a inocência ou sobre a culpa, mas o que ele conseguiu foi a anulação do processo. Então, hoje em dia, o que a gente tem é isso, é que o Cuca, esse processo foi encerrado, foi anulado, porque à época foi julgado a revelia, o que quer dizer tudo o que você disse, ele não teve a chance de se defender, não mandou nenhum representante à época, então por isso foi anulado, mas realmente levanta mais uma vez toda a questão que a gente tem na sociedade e de falar sobre isso, de debater e de levar a fundo todo o debate de violência contra a mulher que acontece o tempo todo, né? A gente está vendo as retrospectivas acontecendo desse ano e no campo esportivo não tem como separar. A gente teve o Daniel Alves sendo condenado e o Robinho finalmente sendo preso pelo crime. Então, todo ano a gente está tendo que falar, todo ano a gente está tendo que brigar, trazer à tona assuntos que são antigos ou que são recentes para falar de violência no esporte. Não tem como ficar falando desportivamente só de uma situação, porque não existe separar o CNPJ do CPF, é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que comanda um clube ou que foi ídolo de um clube, cometeu um crime e é a mesma pessoa, não tem como separar e falar, porque o que está vendo agora o Atlético Mineiro quando traz o Cuca? História, por ser a quarta passagem dele, por ele ter sido o maior campeão do clube, né, tendo vencido tantos títulos importantes, mas ainda assim, atrelado ao Cuca, vai ter sempre a questão dele na justiça, que vai ficar um ponto de interrogação muito grande, né, porque à época ele foi condenado, hoje ele tem a anulação do processo e é o que a gente tem. É importante que a gente tenha em vista o alcance do futebol e do esporte como uma oportunidade de debater questões sociais tão relevantes, né? Não só no caso do Cuca, mas em outros casos, porque, como disse, o futebol o tempo inteiro, e você lembrou, nos coloca frente a casos de violência contra a mulher que já foram muito banalizados e relativizados, e hoje a gente tenta que eles sejam tratados com a importância que merecem, né? Até desportivamente, como você está falando, Rafa, chama atenção porque os últimos trabalhos do Cuca foram muito ruins, né? Não é um nome que está mais na prateleira, falando até do ponto de vista desportivo, que muitas vezes acaba sendo a justificativa. O trabalho no Atlético Paranaense, mais uma vez, foi cheio de questões fora de campo, relação com jogadores muito atribulada, muitas questões que não foram muito bem solucionadas ali nas entrevistas, seja dos jogadores, seja do próprio Cuca, porque é ele quem decide sair do Atlético Paranaense, e do clube, de que algumas coisas no vestiário não funcionavam. São sempre questões ali de relacionamento que vem vindo dos últimos trabalhos do Cuca e que acabam aparecendo em campo, né? Os times não têm conseguido mostrar o futebol que já teve no próprio Atlético Mineiro há anos atrás, quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Perfeito. O Atlético precisa de um treinador, né, que consiga levar o clube de novo à Libertadores, precisa mostrar um trabalho que seja sólido ou que seja uma aposta, pelo menos, e eu não vejo sendo o caso do Cuca. E ainda tem uma mágoa de parte da torcida, não só por esse caso, porque muita gente se importa na torcida do Atlético Mineiro, o caso da Justiça, mas também porque em 2021 esperava-se que o Cuca fosse ser mantido para a temporada de 22 e ele quis sair do clube, né? Recebeu uma outra proposta e decidiu sair. Então houve também ali uma rusga, uma mágoa à época. Não faz tanto tempo assim. Oi, Ana. Eu ia complementar, né, diante de tudo que vocês falaram, né, lembrando desse caso na Justiça e também essa questão de 2021, especialmente que você citou, é justamente por causa disso que o nome do Cuca nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Atlético Mineiro, tá? Isso a gente pode garantir mesmo, porque não é um nome que sempre foi muito bem-vindo, especialmente agora, né? A gente viu o Atlético, antes de anunciar o Cuca, se movimentando, consultando outros treinadores, como, por exemplo, o Antônio Oliveira, Pedro Caixinha, até o Tite, avançou em negociações com o português Luiz Castro, mas aí deu errado. Mas é importante a gente dizer que o nome do Cuca sempre esteve ali na mira da diretoria do Atlético e, de certa forma, a torcida sempre mostrou muito, uma parte da torcida mostrou muito essa resistência por causa dessa questão da justiça e também por esse episódio que a Rafa lembrou de 2021, né? O ano que o Cuca ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro e todo mundo esperando essa continuidade e ele acaba por abandonar ali o barco no momento em que se imaginava essa continuidade do trabalho. Então, de certa forma, a torcida está um pouco surpresa nesse sentido, assim, de entender que a diretoria ainda quer o nome do Cuca e agora anuncia para essa quarta passagem, né? Não foi divulgado ainda o tempo de contrato que ele vai ter,
mas agora fica toda essa expectativa de como vai ser essa quarta passagem, né? Porque a última passagem dele pelo Atlético Mineiro em 2022 não foi uma passagem de sucesso, de êxito, né? Então agora a torcida fica com essa expectativa e naturalmente muito dividida. É outra característica que se repetiu nos últimos trabalhos do Cuca, seja no Atlético Mineiro, no Santos e mais recentemente no Atlético Paranaense, o certo abandono do trabalho, a não continuidade, acho que é a palavra correta. O Cuca não tem dado continuidade aos seus trabalhos, ele sempre encerra, como foi no Santos, como foi nessa outra passagem pelo Atlético Mineiro, como foi no Atlético Paranaense, em que ele também pediu para sair. É outra questão que tem sido um conflito na contratação do Cuca.